Boa noite! Começamos agora mais um programa do Tom, o último desta temporada com convidados. E um pouco diferente nessa noite. Como você pode ver, estou com um cenário diferente. Na verdade, estou na minha casa, estamos de home office. Esse vai ser um programa diferente. Os nossos estúdios, nosso programa tem sido um grande sucesso. Então, nós recebemos uma verba extra, os nossos estúdios do TVBC está ampliando. Então, nós estamos tendo que fazer o programa de casa hoje. Mas a segunda temporada vem com tudo. Então, esperamos que você aproveite muito este programa diferente, mas muito especial. E eu tenho agora o prazer de chamar para a nossa live ele, o nosso apresentador mais amado no Brasil, na versão física ou digital, Milton Júnior! Estamos no ar com mais um programa do Tom, aqui, direto da minha casa, né? Hoje, como o Marcelinho falou, estamos com os estúdios em reforma, mas em breve retornaremos aí com a nossa programação normal. E para esta noite, nós temos um convidado para lá de especial. Semana passada, o Marcelinho falou que teríamos um presidente aqui no nosso programa, mas nós temos hoje 2 presidentes. E qual é o primeiro, Marcelinho? É isso, Milton. E já deixo um aviso, nenhum deles é aquele, tá ok? Então, antes de chamar o nosso convidado, gostaria, Milton, de mostrar aqui para você, eu estou com uma caneca diferente nessa noite, não estou com a caneca do programa. Essa noite eu vou fazer algumas merchandising. Tá difícil aqui a situação para mim, tá, Milton? Então eu estou fazendo aqui algumas propagandas aqui por fora. Vou usar aqui a plataforma do programa. E o primeiro é da Sony. Sony manda um PlayStation 5 aí para nós, tá certo? Então, mas quem autorizou, Marcelinho? Oi, Milton. Quem autorizou essa propaganda aí, ó? Eu não estou recebendo nada por isso. O nosso departamento de marketing, que no caso sou eu mesmo. Quero participar do lucros, hein, Marcelinho? O nosso programa. Deixa eu chamar o convidado, Milton. Ele, Danilo da Conjob. Boa noite, Danilo. Estou muito feliz com a sua participação aqui. Mesmo à distância, né? Sinta aí o nosso abraço carinhoso pela sua vida, pela sua presença aqui, por ter aceitado participar aqui com a gente. Danilo, fala um pouquinho, quem é o Danilo? Boa noite, Milton. Boa noite, Marcelinho. Boa noite a todos do programa que estão nos assistindo nessa noite. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui. Para gente que era telespectador e agora virou participante convidado desse programa ilustre. É muito bom, é muito bom. Que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Danilo, eu sou presidente da Conjob. Olha, quem diria, hein? Presidente da Conjob. Mas é brincadeira, eu não gosto muito desse negócio de título, não. Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça de participar desse ministério tão maravilhoso, né? Que abençoou e abençoou tanto a minha vida. Milton, eu tenho 25 anos, sou casado com a Bárbara, tenho um filho de 1 ano e 3 meses, o Arthur, um príncipe, puxou muito ao pai. Modesto, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Hoje eu faço parte do Templo Batista Bíblico em Alzira Franco, aqui em Santo André, no Grande ABC, em São Paulo. Então, por mais que a gente não tivesse na pandemia, ia ser um pouquinho difícil a gente estar aí presencialmente, né? Mas a gente sempre dá um jeito de estar aí, de chegar aí em Campinas. Mas eu estou aqui em Santo André e a gente faz parte da Conjob já há 4 anos, né? Diretamente falando, né? O resto dos anos foi participando como um participante normal, né? Como uma pessoa ali
um servo de Deus ali, trabalhando indiretamente em algumas atividades, e hoje a gente está trabalhando aí na liderança junto com um time aí bem bacana. Acho que legal. Mas, e Danilo, você é convertido há muito tempo? Como é que é? Há quanto tempo você está na igreja? Eu me converti em... Vamos lá, né? Você vai me fazer forçar um pouquinho a minha mente aqui. Eu me converti no último ano do ensino fundamental, que era ali no nono ano, né? Agora, né? Eu me converti. Vou voltar um pouco aqui, tá? Eu sou de um lar cristão. Meu pai e minha mãe, eles não eram cristãos, mas se converteram, se casaram, né? E aí nós somos uma família de três filhos, e aí nós temos um lar cristão. E aí desde criança, aprendendo na EBD e tudo mais, a gente sempre teve esse convívio bíblico, né? Sempre ali no movimento bíblico. E aí, quando foi mais ou menos essa época que eu estou te falando, em 2008, mais ou menos, eu lembro que foi um final de ano, eu tive a oportunidade de realmente confirmar a minha salvação, né? Porque quando a gente é criança e nasce em um lar cristão, normalmente as coisas vão fluindo muito automáticas, né? As coisas vão acontecendo e você, às vezes, quando criança, toma uma decisão, né? Vai à frente, toma uma decisão ao lado de Cristo. Mas ali em 2008 foi quando eu realmente tive essa certeza, né? Tive essa confirmação da minha salvação. E isso foi importante porque a partir desse momento, né, muitas coisas mudaram na minha vida, né? Tanto as coisas que o mundo oferece parece que começam a aparecer de forma mais abrupta, né? Parece que as coisas o cenário começa a mudar, mas graças a Deus, desde daquela época a gente está firme, né? Então 2008, 10 anos de 2018, estamos com 12 anos aí de convertido. Legal. E você já fazia parte de algum ministério de jovens antes de assumir a Conjob? Ou foi o seu primeiro ministério trabalhando com jovens? Bom, então, para mim, começou... Eu sempre participei muito dos ministérios ali da igreja, né? Do dia a dia, vamos dizer assim, da igreja. O meu pai, ele era obreiro, né, na igreja onde a gente congrega até hoje, né? Meu pai faleceu em 2012, mas ele era obreiro ali. Desde 2004 a gente está ali no Alzira Franco, em Santo André. Então, desde 2004, a gente está ali trabalhando de forma mais direta, né? Como meu pai e minha mãe sempre ali, minha mãe na liderança das senhoras, meu pai na liderança da igreja, minhas irmãs, uma pianista, outra saxofonista. Então, assim, o pessoal sempre trabalhando ali, né, na obra de Deus, nos ministérios de louvor e tudo mais. E aí, quando eu menos percebi, eu também já estava envolvido ali, né, na parte do louvor. Eu não sabia tocar nenhum instrumento, só que o pastor Helenildo, né, que é o pastor atual da nossa igreja, na época, irmão Nida, ele fazia parte do ministério de louvor, e aí ele falou assim, Danilo, vamos aprender aí a tocar um instrumento, vamos fazer aí uma equipe de juniores, né, uma equipe de adolescentes, vamos fazer alguma coisa aí. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a me ensinar contrabaixo. E aí eu aprendi contrabaixo nessa época aí, e aí eu comecei a participar desse ministério aí de louvor dos adolescentes, e depois, posteriormente, a gente vai crescendo e tal, né? E aí a gente começou a participar do Ministério de Louvor da igreja. E esse ministério eu participo até hoje. E aí, com o passar do tempo, a gente vai se envolvendo, né, nos ministérios da sonoplastia. Às vezes tem alguma coisa que a gente pode ajudar, topa toda obra. Então, a gente está ali, do que precisar, a gente está ajudando. E aí eu comecei
a participar efetivamente, assim, quando eu cheguei nessa idade de jovens e adolescentes, de jovens mesmo, né? Ali com 16, 17, 18 anos, aí eu comecei a participar do Ministério de Jovens, mas ainda sempre trabalhando, nunca na liderança. A liderança, para mim, veio como um susto mesmo. Eu comecei, na realidade, passaram vários líderes de jovens na minha igreja, e um dos últimos líderes nossos, ele nos ajudava muito, assim, a participar, a ser ativo nas reuniões. Então, assim, tinha uma reunião de jovens, ele falava assim, traz uma mensagem, prepara alguma coisa, vamos fazer alguma... você vai estar à frente da reunião de jovens hoje. E aí ele foi desenvolvendo a gente aos poucos. Só que por uma questão de trabalho e familiar, ele teve que voltar. Ele era do Nordeste e ele teve que voltar para a terra dele. E aí a gente ficou meio que, e agora, né? O que a gente vai fazer? Não tem mais o Thiago, que é o nosso líder. Como que a gente vai fazer, né? E aí a gente, como já estava meio que acostumado, né? Os jovens ali já estavam acostumados a fazer esse esquema que ele falava, cada semana um traz alguma coisa, e a gente ia revezando com ele, a gente falou, não vamos parar, vamos continuar. E aí os jovens continuaram a revezar e foram revezando nessa frente aí, para que os jovens realmente não ficassem sem reunião, que mantivessem um contato e tudo mais. E aí, com esse negócio de vamos revezando e tudo mais, aí a nossa igreja, que antes era congregação, virou efetivamente igreja, né? Aí o pastor Helenildo, que era obreiro, virou pastor, a nossa igreja virou uma igreja, e aí o pastor falou assim, Danilo, o que você acha de fazer parte da liderança aí dos jovens, né? Aí eu falei assim, pastor, não sei e tal, né? Nessa época, eu estava começando a me envolver na liderança ainda da Conjob, né? E eu falei assim, pastor, vamos ver e tal. E aí ele falou assim, vou te dar um tempinho para pensar. Eu falei, tá bom. E aí ele me convidou o Thiago, um outro Thiago, né, da nossa igreja. E aí a gente assumiu a liderança dos jovens. E assim, foi mais ou menos assim que aconteceu que eu assumi a liderança dos jovens da minha igreja. Na Conjob, mais ou menos nesse mesmo período, um pouquinho antes, a minha esposa, a Bárbara, ela tinha começado a fazer parte da Conjob, fazer parte da diretoria mesmo da Conjob. E eu acompanhava ela nos encontros, ajudava sempre indiretamente o ministério, mas eu não tinha nenhum cargo, não era fazia parte da diretoria, nem nada do tipo. E aí, passando esse tempo, né, aconteceu que dentro da liderança do louvor, que era uma das frentes que a minha esposa ajudava, o líder do louvor acabou saindo. E aí o Ulisses, vocês devem conhecer, o Ulisses Vilas Boas, ele na época presidente, falou assim, Danilo, você já tem ajudado a gente e tal, eu vejo em você potencial para nos ajudar, né, na diretoria da Conjob, na frente do louvor, e eu queria te convidar. Isso foi há 4 anos atrás, numa viagem missionária que a gente fez lá para Assis Chateaubriand. A gente estava lá em Assis, e aí ele me chamou numa noite e falou assim, eu tô vendo que você tem futuro, e eu queria que você fizesse parte, né, da liderança. Eu falei assim, caramba, Gui, eu tô ajudando, assim, é engraçado, né, porque a gente vai ajudando e vai participando do ministério, e é gostoso tá ali, mas sem aquela responsabilidade, sem aquele peso, né, tipo de estar na liderança. E aí ele falou assim, você tem que aceita esse desafio, vai ser bom para você. Eu falei assim, poxa, Liz, é tão difícil pensar em estar na liderança e suceder líderes tão bons, né? Que na parte do louvor, para você ter uma noção, um dos líderes do louvor da Conjob antes era o professor de música do seminário do IBM, né? Lá de Cidade Ademar. E aí ele virou pastor, o pastor Fernandinho, né? Aí ele virou pastor e saiu da Conjob. Aí, depois dele, veio o Everton, né? O Tom.
Era um cara sensacional. Ele fazia música, ele fez músicas para Conjob, ele tocava qualquer instrumento que desse na mão dele, ele tocava. Aí eu falei assim, Ulisses, como que eu vou substituir uns caras desses? Tipo, os caras são outro nível, meu. Eu falei assim, como que eu vou chegar tocando meu contrabaixo e malemalho meu violão? Ele falou assim, Danilo, o que importa é o coração. Eu vejo que você ama Conjob. Se você amar esse ministério, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. E o papel de um líder não é ser o melhor, mas sim escolher os melhores. Se você tiver essa visão de enxergar nas pessoas o melhor delas, você vai ter sucesso. E aí, naquela noite, eu falei assim, Ulisses, amanhã de manhã eu te respondo. Vou pensar, vou orar e amanhã eu te respondo. E aí, no dia seguinte, lá né, no lar Batista Bíblico que a gente estava, a gente conversou de novo e eu falei assim, tá bom, vou aceitar esse desafio. E aí, a partir desse momento, eu comecei a fazer parte da diretoria mesmo, efetivamente, da Conjob, na parte do louvor. E aí eu fiquei na Conjob ali durante 1 ano à frente do louvor. E foi um momento maravilhoso, assim. Realmente foi muito especial, né, eu me desenvolvi muito, a Conjob me trouxe muito desenvolvimento, crescimento, e me fez realmente evoluir. Por exemplo, na minha igreja mesmo, eu comecei a tocar melhor, né, por exemplo, porque eu estava ali envolvido, né, no Ministério do Louvor, e aí você começa a achar uns caras que, tipo, são muito bons, e aí você começa a aprender com eles ali no dia a dia, né, nos eventos e tal. Então isso vai fazendo você evoluir. Outra coisa também é a comunicação, né, porque eu tinha que me comunicar com as pessoas para chamar elas para fazerem parte ali do ministério, né, do louvor, porque normalmente a gente chama pessoas de várias igrejas para formar uma equipe para ir lá para um culto, né? Então eu tinha que entrar em contato com as pessoas, conversar. Então isso me fez conhecer muitas pessoas, me fez me desenvolver muito na música, e esse foi o meu início, assim, na Conjob, né? Legal. Aqui no... eu queria fazer algumas perguntas aqui para o presidente, né? Aproveitar que nós temos um presidente aqui. Antes gostaria de dizer aos nossos telespectadores que eu estou num bairro residencial, então é possível que a qualquer momento na nossa transmissão passe um carro da pamonha na rua de casa ou dos churros. Presidente, como foi assim, a sensação de tirar a foto com a faixa presidencial? São 3 perguntas. A segunda é, como que é o interior do Palácio da Alvorada? E o terceiro é, quantos minutos o Jornal Nacional dedica para falar mal de você? A sensação da faixa foi única. Foi um momento muito ilustre. A gente, na realidade, pegou um rolo de papel higiênico que tinha em casa e passou, e foi aquele rolo de folha simples primavera. Foi excelente. O interior da faixa legal essa, hein? Mas, Danilo, a gente tem falado aí com o Job. Responder. Oi? Por favor, presidente, me desculpe. Responda. Fica atrapalhando, né, o nosso momento aqui de troca, nossa oportunidade de conversar, né? O Jornal Nacional, na realidade, só fala mal de mim, né? Tá ok? Tá certo, presidente. Este comentário foi um oferecimento de tênis pé. Eu quero parte desse merchan, hein, Marcelinho? Vamos rachar meio a meio. Por favor. Danilo, voltando aqui, a gente tem falado Conjob. O que é Conjob? O que significa? Qual o objetivo da Conjob? Porque quem está em casa não sabe o que é Conjob. É verdade, Milton, é verdade. A Conjob é a comunhão de jovens. Desculpa, perdão. Não sabe o que é Conjob, Danilo? É a emoção. Eu acabei ok. a emoção de estar ao vivo aqui com vocês.
É a Comunhão dos Jovens Batistas Bíblicos do Estado de São Paulo. Essa é a Conjob. E a Conjob, ela tá ali abaixo da junta, né, da Junta Batista Bíblica. Então a gente faz parte da junta, e aí a gente seria a comunhão de jovens responsáveis do estado todo de São Paulo. Então, o Grande ABC, São Paulo capital mesmo, a Baixada, Guarulhos e Campinas. Legal. E aí tem uma subdivisão aqui, né? Mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí no próximo entrevistado, já dando um spoiler aqui, né? E Danilo, como que é liderar um grupo de jovens desse tamanho, né? O estado de São Paulo, vocês são responsáveis, né? Então, como que tem sido essa experiência de liderar jovens? Então, Milton, até voltando um pouquinho, a Conjob, ela é um ministério que existe há 17 anos, né? Ela surgiu com o objetivo realmente de promover essa comunhão. Hoje a gente traz, né, para todos e divulga isso, que a nossa missão é justamente essa: promover a comunhão e fortalecer as igrejas locais. Através das programações que a gente faz, né, através dos eventos que a gente cria, o único objetivo é que as pessoas tenham a oportunidade de se conhecerem, as pessoas tenham a oportunidade de ter comunhão com outros jovens, porque o jovem, ele gosta de outros jovens, né? O jovem, ele se sente parte de algo quando ele vê que existem outras pessoas que creem no mesmo Deus que ele, que andam no mesmo caminho que ele, que seguem, né, os mesmos princípios que ele. E a gente vê que a comunhão para o jovem é um fator importantíssimo. Então, a nossa missão e a nossa visão é realmente essa, de trazer promover esses eventos, essas oportunidades de treinamentos, né, treinamentos de liderança, momentos de evangelismo, né, que é o nosso projeto Semear. Então, assim, a gente, através disso, também tem o objetivo de fortalecer a igreja local. O que seria fortalecer a igreja local, né? Fica muito subjetivo isso. Fortalecer a igreja local vou dar um exemplo. A Conjob, dentro dos seus eventos, né, ela tem o que a gente chama de projeto Semear. E agora a gente, nessa fase aí de reformulação, até é importante citar isso, a Conjob, como eu falei, né, ela já tem bastante tempo e muitas pessoas, muitos pastores, hoje pastores, né, fizeram parte dessa liderança, fizeram parte, né, desse movimento. E hoje a Conjob, ela tem o desejo, né, de alcançar esses jovens de algumas maneiras, né? Então, hoje a gente está passando por uma reforma. Está passando, não. Há 2 anos atrás, mais ou menos, até continuando. É que eu sou assim, tá, Milton? Eu vou lembrando das coisas e vou falando. Aí vai fazendo as conexões. Fica à vontade, Danilo. Vai falando, estamos a todo ouvidos. Depois que eu passei aquele primeiro ano, né, à frente do Ministério de Louvor, a Conjob, ela passou por uma reformulação. O que aconteceu? Muitos dos que estavam na liderança naquela época, né, faziam parte da diretoria, acabaram saindo porque já fazia muito tempo que eles estavam à frente, né, de ministérios e tudo mais. E aí, a gente, na realidade, de um grupo que na época eu acho que eram 8, se eu não me engano, da diretoria, né, ficaram 4. Então, né, no nosso último congresso, lá de 2000 e... eu não sou bom de data, mas no nosso último congresso, a gente teve ali a despedida, vamos dizer assim, dessa última diretoria, e aí a nossa diretoria, né, assumiu. Então, nessa época, saiu o Ulisses, né, estava há muito tempo já, o Cássio, muitas pessoas que faziam parte desse ministério há um tempo. O pastor Carlos Prates também fazia parte desse ministério e depois
foi lá para a Missão Campo Norte. Então, bastante diretores acabaram saindo. E aí ficaram 4. Ficou eu, o Ricardo, que hoje é o vice-presidente, a Bárbara, que é minha esposa, e a Majoí, que hoje não faz mais parte da diretoria. Ficamos nós 4 com a missão de seguir com esse ministério, né? E a gente vê como que Deus ele vai nos dando, né, oportunidades. Em 4 pessoas vocês têm conseguido, Danilo, dar conta de tudo? Então, aí é que eu vou te contar um milagre. De 4 pessoas que nós começamos há 3 anos atrás, 4 pessoas sobraram. E aí a gente teve uma reunião com o presidente da junta, na época o pastor Mário, aí ele falou assim, gente, vamos seguir, a Conjob tem que continuar. A gente falou assim, não, pastor, a gente realmente quer que a Conjob continue. E aí ele falou assim, então tá bom. O Danilo, como ele já tem 1 ano na Conjob, vai ser o presidente. Beleza, Danilo? Você aceita? Assim, tá bom, pastor, vamos ser o presidente. O Ricardo, como é mais recente, vai ser o vice-presidente. A Bárbara e a Majoí vão ser as secretárias e vamos seguir com esse ministério. Aí eu falei assim, tá bom, pastor, vamos seguir, vamos, vai dar certo. A gente, quando tem amor pela obra, a gente não vê percalço, a gente vê oportunidade. Eu estava falando isso para os jovens da nossa igreja recentemente, que muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente fala assim, eu não estou contente com isso, eu não estou contente com aquilo na minha mocidade, porque tal coisa aconteceu, porque eu não estou preparado, né, para assumir tal responsabilidade. Mas, quando a gente tem amor pela obra, o amor ele fala mais alto. E a gente, mesmo sem imaginar e pensar que tem condições de seguir com aquele objetivo, com aquele ministério, a gente se entrega, né? A gente fala, eis-me aqui. E foi isso que a gente fez, nós 4, aquele dia, numa reunião que a gente fez com o pessoal, com o presidente e o vice-presidente da junta, a gente falou, eis-me aqui, pastor, a gente quer servir, a gente não quer deixar esse ministério da Conjob morrer. Naquela época, a gente assumiu a seguinte estratégia. Nós somos 4 não vamos conseguir seguir com esse ministério assim, de forma adequada. Porque, Milton, para a gente fazer algo na nossa própria igreja, uma pessoa sozinha, a gente já sabe que é difícil fazer, né? Imagina a gente, que nem você estava falando, cuidar de um estado e sermos somente 4 membros. A gente falou, primeiro passo, vamos atrás de pessoas que possam nos ajudar, pessoas de confiança que possam estar nos suportando, né? E aí a gente correu atrás, a princípio, em 2 semanas mais ou menos, a gente conseguiu 2 pessoas que estavam já trabalhando conosco ali nas igrejas locais. A gente via que as pessoas tinham aquela vontade de servir e também tinham amor pela Conjob, que é algo que a gente preza de forma essencial. E aí, que foi a Gabi e a Isabela. E aí a gente formou o nosso sexteto, e a gente falou assim, agora dá para pelo menos a gente tocar esse ano. E aí a gente começou a fazer essa reestruturação da Conjob, né? Porque, que nem eu falei, ficaram 4, né? Desses 4, 3 já estavam... Eu estava há 1 ano, a minha esposa estava há 2, 3 anos, a Majoí já fazia bastante tempo que ela já estava nesse ministério. E o Ricardo, no ano que todo mundo saiu, ele entrou. Então, assim, estava todo mundo muito fresco ali, né? E com o desafio de tocar esse ministério. E a gente falou, não vamos deixar a peteca cair, vamos para cima. E aí a gente, naquele ano, assumiu a estratégia de fazer 2 cultos, mas 2 cultos prezando a qualidade, porque a gente sabia que a gente não ia conseguir fazer em quantidade. A Conjob vinha de um calendário no ano anterior de fazer 8 programações no ano. E uma das programações era um congresso. E a gente falou assim, não dá pra gente encarar 8 programações, por exemplo, e fazer um congresso com essa estrutura que a gente tem hoje. Então a gente
bolou um culto de 15 anos, calhou a data, né? No nosso primeiro ano ali na liderança, eram 15 anos da Conjob, e a gente bolou esse culto, fez um culto bem abençoado mesmo. A gente chamou ex-membros, a gente fez homenagem, na realidade, deu surpresas, né? Deu lembranças, né, desse aniversário pro pessoal, fez algo bem top mesmo. E aí a gente conseguiu juntar mais de 200 jovens lá na igreja do TBI, e a gente falou, nossa, o pessoal pelo menos está nos apoiando, então, vamos para cima. E aí a gente fez o segundo evento no ano, depois um outro culto no final do ano, e aí a gente, falou, graças a Deus deu certo, mas a gente realmente precisa evoluir. E aí, com esse passar do tempo, nós fomos encontrando outras pessoas informais para estarem nos auxiliando. E hoje em dia tem quantas pessoas, Danilo? Hoje em dia, pela graça de Deus, esse é um testemunho maravilhoso, Milton. Ainda bem que você puxou esse gancho. No dia 20 de novembro do ano passado, nós sentamos, né, nós 6, e falamos assim, é tempo de sonhar. E aí a gente falou assim, a gente não pode mais se conformar com esse, estamos nos reestruturando, vamos fazer poucos eventos porque nós somos em pouco. A gente precisa alcançar voos mais altos. A gente precisa realmente chegar num outro patamar. E aí, nesse processo, né, de 2 anos aí de reestruturação, nesse segundo ano, no final do ano, a gente fez essa reunião, um feriado, e programou esse ano de 2020. E aí a gente ali sonhou, pensando que nós poderíamos chegar no final do ano de 2020 com 20 pessoas fazendo parte da liderança. E eu levei esse desafio para o pessoal do time, todo mundo apoiou, todo mundo adorou, abraçou a ideia. E aí, nesse intervalo, nós já não éramos mais somente 6, já éramos 7 nessa reunião, porque o Vitor, ele veio para nos ajudar na parte do louvor. Então, nós 7 nos reunimos e falamos assim, no final de 2020, nossa meta é ter 20 pessoas fazendo parte desse ministério. E a gente falou assim, é arriscado, é sonhar, mas a gente tem que sonhar, a gente tem que colocar isso diante de Deus. E aí, naquele dia, a gente fez a reunião, planejou o calendário de 2020, e a gente orou a Deus, pedindo que Deus nos abençoasse com isso, porque nós queríamos sair de um calendário de 2, 4 programações no ano, para ir para 6 programações, né, para fazer algo diferente, para motivar essa galera e tudo mais. E aí a gente lançou esse desafio, oramos e ficamos orando aí no final do ano. E aí, quando foi mais ou menos agora no começo do ano, que foi em março que a gente fez um culto, dia 7 de março, a gente fez um culto, né, o Conjob Ultimato, a gente fez um culto, e aí a gente realmente queria trazer isso para o pessoal, a gente queria falar assim, gente, a gente quer trazer uma nova Conjob, a gente quer mudar esse cenário atual, a gente está cansado desse papo de estamos nos reformulando, a gente quer realmente emplacar e ir para cima. E aí, nesse ano, nessa programação de março, nós apresentamos o nosso projeto, né? Então, juntamos ali também mais de 200 jovens numa igreja, e aí falamos, essa é a Conjob, essa é a missão da Conjob, esses são os diretores atuais da Conjob, é assim que a gente trabalha, e o nosso sonho é esse, a gente quer alcançar isso, esse é o nosso projeto, a gente quer ter livraria, a gente quer ter oportunidades, né, e quer ter mais comunicatividade com vocês, mais interação, a gente quer estar mais envolvido na parte das mídias sociais e tudo mais. E alcançou, Danilo? Oi? Alcançaram os 20? Levamos essa proposta, e aí, depois daquele culto, tudo mudou. Não é brincadeira, não é brincadeira.
a Conjob, ela tomou uma nova forma, uma nova cara. Por exemplo, essa camisa mesmo que eu estou usando é o nosso logo que a gente estreou em março. Então, assim, a gente foi para esse culto, Milton, com marca-página, com logo da Conjob, com banner novo. A gente foi para mostrar que a gente queria realmente algo diferente para a Conjob. E aí, depois desse culto, hoje nós estamos em 15. Não alcançamos ainda a nossa meta por conta da pandemia. Mas nós temos esse sonho ainda de alcançar as 20 pessoas até o fim desse ano. Então, hoje já somos em 15. Deus tem nos abençoado grandemente, de uma forma assim, que eu fico muito feliz de ver como que Deus ele age, como ele abre as portas, como quando a gente coloca diante de Deus as nossas necessidades, o sonho de servir, o sonho de ser bênção, Deus ele nos dá os caminhos, nos dá a estratégia e as coisas acontecem. Presidente, o que eu queria saber mesmo, eu não sei se você sabe, mas nós temos uma missão neste programa. Qual é a missão deste programa? A missão deste programa é ajudar este nobre apresentador a encontrar a tampa da sua panelinha. E a pergunta que ele quer fazer mesmo, mas ele tem muita vergonha de fazer, é se a Conjob tem na programação aí, já para o começo de 2021, algum acampamento de encalhados, algum evento programado aí para juntar tampas e panelas, para juntar chinelos. É o que o Milton quer saber mesmo, quais são os planos da Conjob para com estes jovens tão desesperados. A gente vai fazer, na realidade, uma programação especial para o Milton. Ô, glória! Nós vamos montar uma programação onde o Milton, com certeza, vai desencalhar. Não é brincadeira. Ele vai desencalhar. Recebo em nome de Jesus. Compromisso. Presida falou. Vai acontecer. Agora vai, Milton. Agora vai. Mas, ô Danilo, eu queria saber um pouco de você no sentido, assim, de muita gente deve estar assistindo o programa que às vezes não é líder de jovens, né? Mas o que você tem visto, assim, que a igreja pode dar mais atenção aos jovens, como a igreja deve tratar os jovens, e um recado, né, para as nossas igrejas, para os pais dos jovens. Deixe um recado para eles, por favor. Sim. Eu vejo que os jovens hoje, eles mudaram muito, né? Eu tenho 25 anos, mas eu vejo que a nova leva, né, de jovens, desde a minha época, assim, até atualmente, os jovens, eles têm mudado muito. Os jovens, eles querem, as nossas gerações, né, elas querem tudo muito rápido, elas têm hoje tudo na mão. Então, nós, na liderança de jovens, precisamos ter essa mesma agilidade que eles precisam para que nós consigamos ser efetivos. Esse é o meu ponto de vista. Se nós ainda não acompanharmos, se nós não acompanharmos o timing deles, o tempo deles, infelizmente, a nossa liderança ela vai ficar defasada. E aí, por exemplo, Milton, o que a gente fazia antes, já hoje não surte mais efeito. Tem coisas que há tempos atrás, há anos atrás, você fazia um estilo de programação, seja na Conjob, seja na sua própria mocidade, e atraía os jovens, porque chamava a atenção deles. Por exemplo, uma coisa que me marcou bastante foi um conselho. O Ulisses, ele saiu da liderança, mas ele é o nosso conselheiro, né? E uma das coisas que ele me falou e me marcou muito, e eu levo comigo, e quero dividir com vocês líderes, é que o jovem, ele tem tudo na mão hoje. Ele pode ir para onde ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. E talvez a gente, às vezes, tenta de algumas
maneiras, trazer esses jovens para a nossa igreja com alguns tipos de programação, por exemplo, vamos fazer uma noite do cachorro-quente. Isso chama o jovem, né? Porque vai ter um momento de comunhão, vai comer, porque jovem adora comer, o cristão adora comer, né? O jovem cristão ainda, então isso aí Com certeza, Danilo. Na nossa igreja aqui é TBBC, né? Todos bom de boca. Não sei aí, mas... Mas é assim mesmo. Então, assim, você faz uma programação dessa, o jovem ele tem condições de participar, mas às vezes o líder ele se frustra porque ele fala assim, por que não vieram? Por que não participaram? E o jovem, ele tem hoje condição, né, no cenário atual, de sair de forma mais fácil, tudo está mais fácil, né? Então ele pode, o mesmo hot dog, ou até melhor, né, que vai ser servido na igreja, ele vai e encontra no iFood, no Uber Eats, ou ele vai num food truck com um amigo dele, e às vezes esse amigo nem é cristão. E aí, às vezes, a gente foca muito em algumas coisas, e na realidade o nosso foco deve ser Cristo. Nós devemos ser cristocêntricos, né? E a única coisa que o mundo não tem, e que nós, jovens cristãos, líderes cristãos, igrejas cristãs têm, é a palavra de Deus. O que o jovem precisa é da palavra. Não adianta muitas vezes a gente querer enfeitar muitas coisas, e o que o jovem não encontra no mundo é a palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que oferecer incansavelmente para os nossos jovens. É isso que a gente tem que entregar para eles. E aí entregar de uma forma moderna, né, Milton? Não adianta falar, vamos entregar a palavra, e aí ir lá para uma reunião de jovens, abrir a Bíblia e blá, 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 blá. Não quer dizer que isso está errado. Tem momentos e tem reuniões que a gente faz que é justamente para isso. Mas trazer de uma maneira, numa linguagem, de um jeito que chame a atenção do jovem. Hoje, por exemplo, nesse tempo pandêmico, para com o jovem foi maravilhoso, por exemplo. A gente não imaginava, lá em março, que a gente viveria momentos tão bons dentro do ministério como a gente tem vivido. E são exemplos que dá para a gente replicar, e a gente tem visto mocidades aqui da nossa localidade, né, do nosso estado, replicarem algumas coisas. Por exemplo, fazer um devocional. Hoje em dia, você vai lá, entra no site, tem um pão diário, você faz um devocional. Mas quantas vezes você... qual que é a facilidade, muitas vezes, que o jovem tem para fazer isso? Ou qual, às vezes, é o interesse, ou também, às vezes, ele fica pensando, eu não sou muito desinibido, ou eu não consigo extrair muita coisa de uma palavra, de um texto bíblico, de fazer um devocional. Hoje a gente vê que inúmeros jovens, e na Conjovem a gente faz isso, toda terça-feira tem devocional. Então, todo dia, na realidade, na nossa página do Facebook e do Instagram, a gente solta um devocional, mas na terça a gente faz um devocional falado. Então, é a oportunidade das pessoas que fazem parte do ministério e de outras pessoas que a gente convida a explanarem um pouco. E isso leva o jovem a pensar que, se ele pode tirar todas essas lições desse devocional, e eu também tenho acesso, eu posso me esforçar, eu posso também fazer isso. E a gente tem visto que isso tem se replicado para muitas igrejas, e isso tem sido bem. Por exemplo, para a gente também o canal do YouTube foi algo que foi fantástico. O Conjob TV, sigam lá, quem não segue, sigam o nosso canal. O Conjob TV também. tem sido maravilhoso, porque a gente tem tido a oportunidade de chamar pastores, também outros jovens, né? Eu acho que a gente tem que deixar um pouco esse negócio de que só pode trazer palavra, ou só pode fazer um devocional, ou só pode trazer uma meditação se for um pastor, né? Então a gente tem trazido um pouco disso, de jovens falarem para jovens, porque o jovem fala na linguagem do jovem, né? Ele tem o mesmo pensamento, ele está na mesma época, na mesma fase da vida. Então, no Conjab TV, por exemplo, a gente tem trazido diversos conteúdos, como séries, ali onde séries de estudos bíblicos,
que é o método indutivo, que é um método de você estudar a Bíblia. A gente tem ali vídeos onde a gente tem a oportunidade de pastores trazerem uma série de estudos, né, da palavra de Deus, explanarem. Tem outros momentos em que a gente faz oportunidades ali do jovem compartilhar um pouco do que ele tem vivido, a gente comentar um pouco sobre como é viver nesse mundo da pandemia. Então, assim, são oportunidades da gente trazer a palavra de Deus para os jovens num formato que eles consomem. Porque o jovem hoje, ele não vê TV. Ele vê o YouTube, é direto no YouTube, é direto no Instagram, é direto no Facebook, é direto no WhatsApp. Então a gente tem que atingir esses jovens da maneira que eles precisam, né? Então eu acho que traçar esses caminhos, colocar essas estratégias aí em prática, fazem a diferença no ministério de jovens. Isso é verdade. Então a igreja tem que caminhar para esse mundo virtual, né? Que é a tendência. Danilo, agradeço a participação, né? Obrigado por se disponibilizar aí a nos atender, né? A dar essa entrevista, falar um pouquinho das suas experiências. De coração aí, muito obrigado. A gente tem aqui que encerrar o primeiro bloco, né? Vamos entrevistar mais um presidente. Olha que honra, entrevistando 2 presidentes em uma noite só. Mas de coração aí, um grande abraço para você, sua família. Deus abençoe seu ministério, né? Continue abençoando grandemente e espero em breve poder visitá-los, né? Já tive algumas experiências aí com a Conjob, mas espero que a gente possa estar mais unidos aí no próximas programações, né? Legal, Milton, eu que agradeço, obrigado mesmo, obrigado Marcelinho, obrigado a todo mundo aí pelo convite, pela lembrança, a gente fica muito honrado mesmo de estar participando e que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, ame servir a Deus, ame servir ao próximo. Isso faz a diferença na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Isso vai fazer com que você seja um jovem diferenciado e faça a diferença no meio que você vive. Nós somos cristãos, fomos chamados para ser semelhança de Cristo e Cristo fez a diferença na época dele. Então, a gente também tem que fazer a nossa diferença no tempo que temos vivido atualmente. Amém. E esse foi Danilo Lelache, certo? Deus abençoe sua vida aí. Muito obrigado, Danilo. Até breve aí, viu? Amém. Obrigado. Deus abençoe. Abraço. Amém. Marcelinho, quem é o próximo convidado dessa noite? Assim nós encerramos o primeiro bloco deste programa. Muito obrigado, irmão Danilo, pela sua participação. Este bloco que teve um oferecimento de Sandal. Você que foi sem noção e lotou as praias em plena pandemia, use Sandal. E agora, para o segundo bloco, eu tenho o prazer de chamar ele para encerrar esta temporada do Show do Tom. Ele, um grande pastor, um grande presidente, um grande pequeno homem, Pastor Almir! Seja bem-vindo, Pastor Almir. Cadê a dancinha, pastor? Cadê? E aí, Miltinho? Eu vou deixar um recado aqui. Falaram para mim que ainda bem que eu sou apresentador, não sou dançarino. Vai ter dancinha ainda na segunda temporada, viu? Não quero nem saber. Beleza, Miltinho. Dançarino. Tudo bem, Miltinho? Beleza? É uma alegria estar aqui no último episódio do show. Oh, desculpa aí, gente. Do programa do Tom. Tudo bem, pastor. Já chamaram de Show do Tom. Na verdade, quem errou dessa vez fui eu, né? Eu estou no 9º episódio, não atendi o nome do programa ainda. Pastor, a gente já copiou até a abertura do programa do Tom. Usar o nome do Show do Tom também não vai fazer muita diferença. Pastor, obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Miltinho. A gente agradece aí, né? E, pastor, a gente queria saber um pouquinho mais quem é o pastor Almir, de onde veio. De onde eu vim? Da minha mãe. Qual um pouquinho dessa história? O pastor Almir, o Miltinho,
Eu vim, eu sou da cidade de Martinópolis, não sei se você conhece. Misericórdia, isso existe no mapa? Fica perto de Presidente Prudente. E nós mudamos para Campinas, eu tinha 3 anos de idade, meu pai veio para Campinas a trabalho, né? E então eu considero que eu sou campineiro, que eu estou aqui em Campinas, né? Desde os 3 anos de idade. Né? Pastor, quem nasce nessa cidade é marciano? Não, Martinopulense. Martinopulense. É uma cidadezinha bem no interior do estado de São Paulo, quase que a divisa do Paraná. Legal. Veio para Campinas, é como se fosse campineiro. E Isso. como foi assim? Que momento você foi para a igreja? Em que momento você se converteu? Conta um pouquinho da sua história. Então, meu tio, eu até os 15 anos eu frequentei a igreja, né? Escola dominical, o culto da noite, eram envolvidos, né? Meus pais eram evangélicos, né? Mas dos 15 aos 17 eu fiquei um tempo fora da igreja, e aos 17 anos convidado por um colega de escola, eu participei, fui num culto da Igreja Batista Boas Novas, lá do Jardim Rosolém. Isso foi em 1989, quando eu tinha 17 anos. No ano que eu... Oi? Foi o ano que você nasceu? Então, no ano que você nasceu, eu tinha 17 anos. Aí eu fui em 2 cultos, a gente morava ali no Rosolém, no bairro Adelaide, e logo em seguida, então, depois de um mês, nós mudamos para a região dos Diques. Tá? E foi lá que eu comecei entrei na escola lá, eu estava no segundo ano, e conheci a irmã Elza, que estudou comigo, a esposa do pastor Osmar, e lá ela me convidou para ir assistir um culto na igreja do Jardim Aeroporto. Mas a minha decisão mesmo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, foi na igreja Batista Boas Novas, no Jardim Rosolém. E fui convidado pela irmã Elza, conheci a igreja do Jardim Aeroporto, né? E lá me batizei, frequentei lá durante 15 anos. Legal, pastor. E como foi seu chamado ministerial? Que momento você sentiu de Deus assim que você deveria ser pastor? Então, meu chamado aconteceu em 91, no culto de missões. O pastor Osmar, foi através da mensagem do pastor Osmar. Foi logo no início eu lembro que na época o instituto estava fechado, e em 90, então, eles iam reabrir. Em 91, eles iam reabrir o instituto, né? E foi aí, então, que o pastor Osmar pregando no domingo de manhã sobre missões, ele fez um apelo, né? E ali, então, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Então, em 91 entrei no instituto, fiquei até no final de 93, e fiquei ajudando na igreja, como obreiro, né? Eu fui muitos anos líder de jovem, presidente de jovem, naquela época era presidente de jovem, mas que eu fui consagrado ao ministério, ordenado ao ministério, foi em 2001. Esse ano, agora, dia 27 de setembro, vai fazer 19 anos. Que Aí bênção. eu trabalhei com o pastor Osmar, fui pastor auxiliar da igreja, de 2001 a 2004. Né? Em 2004, a gente fui pastorear a igreja de Belo Horizonte, a segunda igreja batista bíblica de Belo Horizonte. Eu fiquei de 2004 a 2014 trabalhando em Belo Horizonte, em 10 anos pastoreando a igreja lá. Em 2014 eu voltei a trabalhar de novo com o pastor Osmar, né? Aí eu fiquei 2014 e 2015. Mas no final de 2014, acho que foi em novembro de 2014, foi aí que eu comecei a vir para a igreja do Caligari. Fui pastor interino da igreja bem no finalzinho de 2014, e 2015, o ano 2015 todo, eu fiquei como pastor interino da igreja do Caligari.
Aí eu ficava no aeroporto e aqui no Calegari, o Calegari me convidou, eu vim definitivo para o Calegari, foi em 2016. Que bênção, hein, pastor? E, pastor, conta um pouquinho, né? Você sempre trabalhou com jovens. Quanto tempo você trabalhou com jovens, né? Nessa presidência que você falou quando você era líder, quando você ainda era jovem, né? Que faz um pouquinho de tempo já, né? Miltinho, Miltinho, eu trabalhei com jovens muitos anos, né? Eu gosto muito dessa área de trabalhar com jovens. Eu trabalhei com jovens de 91 a, até 2004, quando eu fui para Belo Horizonte, porque quando eu fui ordenado pastor, eu continuei trabalhando com jovens, eu fui pastor de jovens na Igreja Jardim Aeroporto, né? Então, foi vários anos trabalhando com jovens. Naquela época, a gente tinha um bom número de jovens, né, no Jardim Aeroporto. Trabalhei, né, depois a Eliana assumiu o trabalho, a gente ficou trabalhando junto, eu e a Eliana. A Eliana que teve aí no programa, né? A Sim, doutora se você Eliana. não assistiu a Eliana, tem o Izinho aqui que vai te levar lá para o programa da Eliana. Programa da Eliana. O episódio 2 do programa do Tom, com a Eliana convidada. Não, a Eliana é a Eliana hoje por causa de mim, no passado, porque a Eliana não era Porque assim, ela entendeu? era. Entendeu? A Eliana, porque. Quem era a Eliana, né? Eu que lancei ele. Ah, inclusive, o Marcelinho. Ah, o Marcelinho aí? Quando você conheceu o Marcelinho? Eu conheci o Marcelinho mais assim, a fundo no Instituto. Mas que ano que foi? Ah, faz 2000 e... 4 anos, né, que a gente começou a estudar junto. A gente se via assim, mas acho que nunca foi tão próximo, né? No Instituto Batista Bíblico, Então, quando a gente fez, que a gente começou. Quem era o Marcelinho antes de 2015? Conheci o Marcelinho em 2015, né? É. E o Marcelinho é o Marcelinho por causa de mim hoje também, entendeu? Oh, Exatamente. pastor grande empresário. Exatamente. Essa versão minha é graças ao Almir, então cobre dele. Entendeu? Grande empresário e lançador de pessoas aí. De jovem, entendeu? Jovens. Tive o privilégio de conhecer o Marcelinho em 2015, Antes no da fama. acampamento. Lembra, Marcelinho? Aquele acampamento que era de 50, o local era para 50 pessoas e a gente colocou 300 lá? 300 era só os seminaristas. Então, foi uma benção, né? E, então, Foi lá que toda a comunidade Batista Bíblica me conheceu, porque toda a comunidade Batista Bíblica estava lá. Exatamente. Menos o Miltinho perdeu aquela. Já não era. Miltinho, aí em 2000, aí eu fui para Belo Horizonte em 2004, a gente fui pastor da igreja lá, trabalhamos lá também, a gente, graças a Deus, foi desenvolvido um bom trabalho, né? Hoje o pastor da igreja lá de Belo Horizonte era um dos jovens da época, né? Hoje ele é pastor da igreja, né? Aí em 2014 eu voltei também para trabalhar com jovens na igreja do Jardim Aeroporto. Então, acho que a minha vida toda foi trabalhando com jovens. Poxa, que legal, pastor. E agora você desenvolve um trabalho bem legal, né? Pelo menos antes da pandemia, com aquela questão, como se fosse uma célula, né, que vocês têm. Eu vi que cresceu bastante, né? A gente tem acompanhado um pouquinho do trabalho. Sim, a gente estava indo bem antes da pandemia. A gente começamos o trabalho em fevereiro, né? Mas aí tivemos que parar em março, aí, infelizmente, deu uma, como posso falar? Desestabilizou um pouquinho aí por causa desestabilizou, por causa da pandemia. A gente está voltando agora, novamente, porque a gente não tinha muita experiência com esse negócio de redes sociais, né, desses aplicativos, né, e então a gente acabou desestabilizando um pouco. Mas nós estamos voltando, graças a Deus já estamos voltando e Deus já tem nos abençoado.
Poxa, que legal, pastor. E eu tenho acompanhado, né, que os jovens têm trazido a mensagem nas redes sociais, né? Então, o pessoal gravou lá, está sendo uma bênção, pastor. Graças a Deus a gente tem uma boa equipe que ajuda na igreja, né? E tem feito um bom trabalho e tem me ajudado muito. Eu vejo muita importância dos jovens na igreja, Miltinho. Assim, os jovens, nessa pandemia, na maioria das igrejas, se não fossem os jovens, porque quem ficou responsável de fazer as transmissões dos cultos? Foram os jovens, né? Isso é Que verdade. conhecem mais essa coisa de redes sociais e tal. Então, a maioria das igrejas foram jovens. Então, o pastor que já apoiava o Ministério dos Jovens deve apoiar muito mais o Ministério dos Jovens. E o apelo que eu faço aqui, o pastor que às vezes não olha, não tem os bons olhos para os jovens, então que começa a apoiar realmente os jovens das igrejas, né? Porque os jovens tiveram um trabalho muito importante nessa pandemia que nós estamos passando, né? Se não fosse os jovens nas igrejas, o que seria, né? Os cultos online, entendeu? É verdade, né, pastor? E o que era um tabu dentro da igreja, né, de colocar os cultos no ar, tudo, acabou sendo quebrado nessa pandemia, né? E aí Sim, o pessoal teve que se adequar, não teve jeito, né, pastor? é verdade. E quem fez esse trabalho? Que estava ali na frente, na maioria das igrejas, né? É verdade. Foram o Ministério dos Jovens, foram os jovens. Aqui no Calegari mesmo, quem esteve à frente, ajudando. No início, o Ministério do Louvor são mais os jovens. Então, foram os jovens que estiveram à frente aí, em quase todos os cultos, né? Nos ajudando a transmitir os cultos online. Então, a gente tem que dar muita importância para o Ministério dos Jovens. Eu sempre falo, né? Uma igreja que não tem criança, não tem jovem, não faz um trabalho, não desenvolve, é uma igreja que pode morrer, né? Não estou dizendo assim. Eu apoio também, eu tenho um grande carinho pelos adultos, né? Pessoas mais velhas também nos ajuda muito, sustentam a igreja, né? A gente nunca deve esquecer os nossos jovens e as nossas crianças. Isso é verdade, pastor. E, pastor, em que momento surgiu a Combab Crer na sua vida? Em que momento foi esse chamado? Como é que foi? O que é a Combab Crer, né? Para a gente começar aí esse palavrão todo, né, pastor? Combab Crer. Eu também não sabia o que era Combab Crer. Quando eu voltei de Belo Horizonte, em 2014, já tinha Combab Crer, que era a comunhão dos pastores. Mas eu não sabia, porque antes não era conhecido como Combab Crer, né? Sim. Aí depois pegaram lá a Comunhão Batista Bíblica de Campinas e região e formaram então Combab Crer. Então, Combab Crer Jovem é Comunhão Batista Bíblica de Campinas e região. Jovens, né? Olha, eu vim... falando da Combab Crer Jovem, eu vim conhecer a Combab Crer foi em 2014, num ciclo de palestra. Eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte, né? E teve um ciclo de palestra lá na igreja do Campos Elísio, com o Eliano. Você já estava fazendo parte? Eu sou membro fundador da Combab Crer, né? É verdade, você é fundador. Combab Crer com Abraão. Então, eu vim conhecer lá, naquele ciclo de palestra, pelo menos não sei se era o primeiro ou não, foi lá no Campos Elísio, na igreja do Campos Elísio. Não foi o primeiro. Já teve antes? Tinha tido antes. Ah, tá. Aí, depois teve a Chácara da Alegria em 2014, que eu participei, né? E o que me chamou muita atenção naquele ano foi o número de jovens que estavam lá, tinha muita gente, muitos jovens, tá? E foi ali que eu fiquei conhecendo a Combab Crer. E também, 2014, foi em 2014, teve o culto de férias aí no Jardim Garcia. Você nem me conhecia, acho, né? E me convidou para pregar aí naquele culto de 2014. Não sei se você está lembrado.
Foi ali que Eu começou a ter lembro, mais eu já contato. conhecia, né, pastor? A gente tinha ido viajar, eu já te conhecia. Você é que não me conhecia ainda. Não, Você não te não me conhecia. lançou, tá bom, pastor? Não, você foi viajar com a Adriana, com o Lucas, com o Juninho, né? Sim, sim, mas eu já te conhecia porque você estava à frente, né, em alguns ministérios, tudo. Você é que não me conhecia. Não, não te conhecia, Juninho. Juninho, ó. O Milton. Ô, Não serve e quando também, eu porque fiquei, quando eu descobri que você era neto da irmã Maria Magalhães, nossa, aí você te considerei muito, viu? Irmã Maria Magalhães era, oh, que irmã, viu? Que bênção. minha avó era uma E grande bênção, foi uma grande bênção na minha vida, né? Graças tive a ela a, também que eu estou aqui no meio batista bíblico, né? Então fez toda a diferença na minha vida. tive a oportunidade de conhecer a irmã Maria lá na igreja do aeroporto, quando o irmão Miguel estava lá, o seu tio, né, o irmão Miguel, Sim, sim. frequentou lá, né, ele, a irmã Maria, bem no início dos anos 90, né? E, nossa, eu gostava muito da irmã Maria Magalhães, hein? É, Uma grande foi serva de Deus. verdade. E Aí depois pastor, que fiquei sabendo que você era neto dela, e como eu tinha aí gente a gente boa. já teve essa É, simpatia toda, né, pastor? é verdade. Aham. A gente conseguiu se dar muito bem, né? Tanto é que a gente É, tem aí uma liberdade muito legal, né? você já vai comer pizza aqui, né, mano? Não foi pizza, Já não, fui, já jantar. fui, pastor. Foi jantar. Já fui algumas vezes aí, né? E, pastor, conta pra gente um pouquinho qual que é o objetivo da Combabcre, né? Como que foi a ideia da Combabcre? A ideia da Combabcre? Ah, não tinha. Aí ia ser melhor você contar. Sabia que ia falar isso. Você é o mesmo fundador, Mitinho. Ai, ai, pastor. Mas, Pelo que você mesmo já me falou, né? Era o Ministério de Jovens estava parado aqui em Campinas, né? Aí sim, alguns tiveram a ideia, porque no passado teve muito. Teve com nossa, teve vários nomes. Eu lembro que a gente fazia muitos encontros lá no Costa Silva, na Igreja do Calvário, né? isso. Foi uma época muito boa também. A Igreja do Calvário sempre organizava as programações através do Silas, do Edson Edão, né, que a gente chamava de Edão. O pastor Alexandre era criança, ele tava mamando ainda, entendeu? Para quem Então sabe, o pastor Alexandre é o Bira do Tom, né? ele tá aí. É, Não tá e, na live hoje, né? A gente teve que improvisar aí devido às reformas aí que os estúdios estão passando, né? e Então, a gente teve que se adaptar aí, pelo menos esse programa vai ser online totalmente, né? depois a Igreja do Centro começou a fazer cultos na segunda-feira também, isso no final dos anos 90, né? E aí a ideia da Comabrique, acho que foi retornar o trabalho de jovens, né, que estava parado, na qual você é o fundador. E começou com o Elian, né? Quando retornou, o Elian foi o presidente, era o presidente, né? Isso, exato. Entendeu? E Aí o aí, Elian saiu, o Elian ele organizou, começou a Chácara da Alegria, organizou aquele ciclo de palestra, né? Que nós tivemos, foi bênção, né? E eu acho que o Elian saiu em 2017, se não me engano. 2017. Aí a gente assumiu o trabalho junto com essa equipe maravilhosa que eu tenho, né? Você, Marcelinho, ajuda aí. Você, Marcelinho, Balão, Lucas Azevedo. Quem não Lucas assistiu o Balão Azevedo. também vai ter um izinho aqui, que programa passado foi ele que fez a entrevista, né? Que foi entrevistado. Então, Lucas, Marcelinho, a Juliana, Lucas Silva, a a Vicky, Juliana, a Vicky, Pastor Márcio, Pastor Alexandre. Eu não sei se eu esqueci de alguém. Eu acho que não, né? não, Lucas Azevedo, né? Que é o nosso diretor do programa. O Lucas. Inclusive, eu quero agradecer aí o último trabalho que nós realizamos. Fala o nome aí, Miltinho.
Fala, pastor, como é que chama o culto? Drive-in. Boa, pastor. Inclusive, quem não assistiu o culto Drive-in vai ter o izinho aqui, né, para você ser direcionado para o culto Drive-in. Foi uma grande bênção, né, pastor? Fala aí. Foi uma bênção. Quando o Lucas Azevedo deu a ideia do culto, a gente estava fazendo aquela reunião, né? Será que vai dar certo? Será que não? Mas, olha, foi uma coisa espetacular, né? Que Deus abençoe a vida do Lucas aí, do Lucas Azevedo, que deu a ideia, e a diretoria também que trabalhou, né? Depois, a Juliana, né? O Lucas Silva correu atrás do caminhão, né? Você e o Marcelinho dirigindo toda a programação. Então, isso é muito legal de ver os jovens envolvidos nesse curso. Foi uma bênção mesmo. Pastor Renato, né? Aquele pastor, uma bênção, né? Deus abençoe a vida dele. E agradeço às igrejas que contribuíram também com a oferta para a gente. Nós pagamos o caminhão. Né? Então, agradeço os pastores que contribuíram também com a oferta. Mas a gente esse ano ficamos em fevereiro, né? Fizemos toda a programação, a agenda, inclusive sábado passado, no dia 12, esse culto era para ser realizado na Concha Acústica, não sei se você lembra, lá no Taquaral, era para ser feito agora no sábado, né? Era a ideia realizar lá, né? Mas aí, infelizmente, veio a pandemia e tal, então a gente... Foi uma pena, mas ao mesmo tempo foi uma bênção também, né, pastor? Sim, foi. Eu creio, Mitinho, que nessa pandemia abriu muitas cabeças, muitas mentes, né? Inclusive a minha. E acho que Deus trabalhou de uma forma tremenda, né? Nesses 6 meses de pandemia aí. Até pastores, obreiros, né? Que diziam assim que a internet era do diabo, né? E hoje estou implorando para os irmãos assistirem o culto na internet. Nas redes sociais, né? Eu falo lá no culto, né, pastor? Eu dirijo o culto de domingo à noite, né? O culto de adoração. E geralmente eu vi, acho que essa chamada uma vez no Cabervi, se eu não me engano. E eu adotei essa frase, né? Que no momento do culto, né? Desligue os seus celulares. Se houver um chamado de Deus para sua vida, não vai ser através do celular. E agora a gente teve que falar, gente, segura aí o celular na mão, mantenha aí ligado, que Deus pode chamar pelo celular agora. A Eliana estava falando comigo que alguns anos atrás eles fizeram uma conferência lá no aeroporto com o tema, né? Sai do virtual e vem pro real, alguma coisa assim. Real, eu já lembro dessa conferência. Eu estava conversando com ela falou como que as coisas mudou, né? Hoje verdade. Pastor, você que é o presidente da Comunhão Batista Bíblica de Campinas e região, jovens, o Milton gostaria de fazer uma pergunta, ele me mandou aqui no nosso comunicador interno. Ele tem muita vergonha de falar, mas ele queria fazer a pergunta: se você, como presidente da comunhão aqui da nossa região, acredita ainda, tem fé ainda de que a bênção dele está aqui na nossa região, ou se ele precisa buscar aí, se ele precisa fundar outras comunhões em outros lugares do Brasil? Então, Marcelinho, quando o programa do Tom começou, a primeira entrevistada foi a... Cuidado, pastor! Foi a missionária, né? E eu assisti o programa, depois eu passei uma mensagem pro Milton, falei, Milton, foi uma benção o programa, foi muito legal, cara, né? Deus abençoe, parabéns e tal, né? Aí ela me agradeceu, aí depois eu falei com ele assim, quando você vai me convidar para ir no programa, né? Olha o que ele me respondeu, quando eu estiver, quando eu conseguir uma namorada, eu te convido, pastor. E agora eu também estou com essa dúvida, porque ele me convidou, Então eu queria saber também. Na tela aí, diretor, vamos fazer uma revelação aqui ao vivo. Era uma surpresa, mas já que você comentou, pastor, a gente vai pôr exclusivo aqui na tela.
É uma novidade, ninguém sabe ainda. Sério, Mitinho? Poxa, Sério, E, pastor. Eu vou aí, repetir aqui. Mas vamos segurar a audiência. Para tudo. aí, No tá, final, para a gente tudo. vai fazer uma revelação bombástica. Eu falei, o meu time me convidou, meu. Será que o meu time tá namorando, né? Eu passei um zap pro pastor Alexandre. E, e o pastor Alexandre, eu falei, pastor, o meu time me convidou e tá namorando, né? Aí o pastor Alexandre, como mostra as mensagens para você, Mitinha? Então você aí, telespectador, aguarde até o final do programa, porque nós temos, então, aqui, acabei de saber também, uma revelação bombástica e eu quero muito saber que revelação é esta. Pronto, já fiz o meu merchan da mostarda aqui. Eu também estou curioso, Marcelo, quero saber também, porque ele me convidou. Eu falei, será que o Miltinho, né, me convidou, agora ele está namorando, né? E o pastor estava muito desconfiado do convite, né? Por que você está insistindo tanto em mim? Por quê? Não sei o quê. Calma, pastor, vai saber até o final. Não deu certo, marcava, aí não dava certo e tal, né? E agora, quando deu esse problema, ontem mesmo eu falei, Miltinho, se você quiser desmarcar, não tem problema não. Tá? Não, pastor, então ele insistiu muito, né? Então eu acho que tem alguma coisa aí, Marcelo. Acho que no final do programa, acho que nós vamos saber alguma coisa aí, Miltinho. Vai ter uma revelação bombástica no final do programa. Mas voltando aqui, pastor, ao assunto, jovem, pastor, qual é o seu maior sonho para os jovens da nossa região? Meu maior sonho? Você é o presidente do Combabicre, de Campinas e região. Qual que é o seu maior sonho? Olha, o meu maior sonho é ver as mocidades das igrejas fazendo um bom trabalho nas suas igrejas locais. Eu vejo que hoje está tendo há várias igrejas, né, que não estão tendo trabalho de jovens, não sei por quais razões que, né. Então esse é o meu maior sonho, de ver as igrejas, né, desenvolvendo esse trabalho nas suas igrejas locais, entendeu? E, é claro, quando tem uma mocidade forte na igreja local, isso vai também para a Combabq, vai ser uma Combabq forte também, tá? Então, o trabalho de jovens tem que começar na igreja local, tá? Que vai ter consequências na Combabq. Tá? Esse é o meu maior sonho. Tá? E, pastor, você tem percebido... de realizar... Oi? Pode falar. Você tem percebido os jovens engajados nos trabalhos da igreja? Você falou um pouquinho aí na questão virtual, mas você acha que os jovens têm apoiado, têm tido oportunidades, né, de trabalhar na obra? Assim, pelo que eu conheço, algumas igrejas e tal, muitas igrejas têm dado oportunidade para os jovens fazer o trabalho, né? E muitos jovens estão envolvidos com suas igrejas locais. Então, na maioria das igrejas, eu vejo sim, Milton. Legal. E qual que é a sua opinião, pastor, com relação a jovens que assumem lideranças dentro da igreja? Como que o senhor tem essa visão? Tem aquela ainda dúvida se um jovem tem capacidade, não tem? Como que é, na sua opinião? Não, eu vejo que os jovens têm grande capacidade, sim, de desenvolver, ser um líder na igreja, entendeu? Aqui a gente trabalha, estamos com um grupo de jovens desenvolvendo liderança, né? Porque acho que tem que desenvolver isso dentro das igrejas, porque há muita falta de líderes, não só no meio dos jovens, mas também, hoje ninguém quer assumir uma liderança dentro das igrejas, tem muita dificuldade. Muitos não vejam a hora de chegar ao final do ano para entregar, né, seus cargos, né, e então eu vejo que é muito importante isso. Eu acho que se um jovem ele coloca essa disposição para liderar, eu acho que o pastor deve dar total apoio, sim, e ensinar, cabe a nós, né, pastores obreiros, ensinar a um jovem
a ser um líder, porque eu lembro que quando eu tinha 18 anos, o pastor sempre pregava, o pastor Osmar, né, sempre pregava na igreja. Os jovens amanhã são os futuros pastores, futuros diáconos, né? E isso passou muito rápido, né? Entendeu? Quando alguns né, daquela época já morreram, né? E quem que assumiu hoje são jovens. Por exemplo, temos jovens daquela época que eram jovens, que hoje são pastores, que foram líderes nas igrejas e hoje são pastores. Tem o pastor Alexandre, o pastor Silas, né, naquela época. Deixa eu ver mais. O pastor Márcio, que veio depois, mas o Márcio começou também sendo líder na sua igreja, na igreja local, e hoje é um pastor, né? Não me lembro mais. O pastor Cláudio, né, o Claudinho também era um líder de jovens na época, que hoje são pastores. Então, eu creio que para ser um pastor, ou para um obreiro, né, eu creio que precisamos desenvolver líderes, né, no meio dos jovens, para que eles venham no futuro se tornar aí diáconos e pastores, obreiros, missionários, entendeu? Então, é um problema grande nas igrejas em geral, né, pastor? Às vezes os pastores ou líderes, né, não preparam os sucessores, tanto para os ministérios quanto à frente da igreja, né? E eu vejo isso como um defeito muito grande, que às vezes a gente esquece de preparar novos líderes, né? Eu tenho falado aqui na igreja, a gente tem trabalhado nessa questão, porque quando um pastor ele sai da igreja, ou quando ele morre, né? Sei lá, as igrejas sofrem muito, vão atrás de pastor, não consegue pastor, né? Então as igrejas sofrem muito. Então, se o pastor tem a visão de preparar alguém da própria igreja, que tem um chamado, no caso de pastor, que tem um chamado para o ministério, ele vai dar continuidade, né, do trabalho que estava sendo realizado pelo pastor anterior, entendeu? Sim. Claro, com as suas ideias, né, com a sua visão, mas ele vai dar continuidade e eu creio que a igreja não vai se sentir muito. Agora, quando um pastor ele sai por qualquer motivo, né, e vem um outro pastor de fora, ele muda, tem um pensamento diferente da igreja, às vezes muda totalmente a estrutura da igreja, e que às vezes a igreja acaba sofrendo com isso, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre essa questão de sucessor, de liderança, né? E eu creio que um dos grandes problemas hoje também, que muitos pastores têm medo, né? Tem medo de treinar alguém, que se alguém pegar o lugar dele, de pregar melhor do que ele, de liderar melhor que ele, mas eu acho que quando a gente deixa isso de lado e tem a visão da obra de Deus, é isso que Deus quer, deseja, né? Que a gente treina líderes, né? Que sejam futuros aí pastores e para assumir a igreja, que a igreja não venha sofrer, né? Com a perda, saída de pastor, a perda, né? Uhum. Legal. E pastor, próxima pergunta, eu tenho o prazer de dar como aberto o nosso quadro Tom Responde. Você achou que ia escapar do Tom Responde, não é, Milton? Mas eu achei, Marcelinho. Nossa equipe técnica está de plantão no chat e temos separados aqui 2 perguntas. E olha, a primeira é a participação de um presidente. O presidente, então, o senhor Jovinal Fagundes, presidente da AATYEA, Associação dos Apresentadores de Talking Show do YouTube do Estado do Acre. Ele diz o seguinte: Miltinho, estamos com você e não vamos deixar o Marcelo te derrubar do programa #o Acre com o Milton. Eu acredito. #eu acredito.
Muito bem. E a segunda pergunta que a nossa produção separou, nós tentamos, Milton, driblá-la. Nós tentamos remover ela da live. Nós tentamos bloquear os comentários dela. Mas ela é insistente. Priscila Pereira faz o seguinte comentário. Milton, meus dias todos serão como lives vazias depois que esta temporada acabar. Milton, venha ser o presidente do meu coração. Ô! Você viu, pastor? Você viu, Miltinho? Ô, louco, hein, Miltinho? Miltinho. Oi. Eu não fui eleito presidente, eu sou apenas um membro da equipe, Priscila. Mas quem sabe. Mas ele tá louco para dar um golpe de Estado, viu? E você Miltinho, assim como Priscila, que não abandona o Milton, Rexona não se abandona. Eu estou admirado com a criatividade do Marcelinho. Fala, pastor. Você tem que usar a tática do Leonardo, seu irmão. É Leonardo, né? Seu irmão, né? Isso. Ô, Marcelo, Marcelo já sabe da história da bola? Sabe. Sabemos, toda a comunidade batista bíblica sabe que Léo anda dando bola para as meninas. Por aí. Mas dando bola mesmo. Aquela bola, pastor, foi de um sorteio do ciclo de palestras da Combab Crer. Ele ganhou eu levei a bola, ele ganhou a bola e ele deu bola para sua filha. Olha aí que beleza. No dia do aniversário dela, foi da Keila ou da Dani? Da Keila, né? Da Keila. Foi no aniversário, né? Foi no aniversário, ou se ele deu assim, aleatório mesmo. Ele chegou com dia do ciclo de palestras. Chegou com uma bola, ela tem essa bola até hoje aqui, né? Sério? Aí o que eu entendi é que ele estava dando uma bola para. Então, eu vou comprar um estoque, vou deixar aqui, ó, vou sair dando bola para as meninas, tá, pastor? Ele usa a tática dele, entendeu? Aprende com ele, né? Mas, pastor, voltando ao assunto para a gente encerrar, quais são os planos da Combab Crer Jovens, né? O que o senhor tem em mente aí para a gente? Fala com exclusividade aí para a gente quais são os planos aí para o próximo ano, para os próximos anos, né? Meus planos, meu maior sonho, Miltinho. Se eu conseguir realizar esse sonho, aí eu saio de cabeça erguida. Nosso propósito maior é casar você, Miltinho. O pastor vai ter que ficar mais um tempinho aí na Combab Crer. Não, Miltinho, Miltinho, duas coisas que eu pedi para você. Você nunca casar e você nunca morrer, viu? Senão vai acabar, não vai ter mais graça, viu? Acabou. Imagina anunciar que tá namorando, acabou as minhas piadas. Miltinho. Aí não tem graça. A gente está encerrando o programa aí, pode ser que tenha novidades, né? E aí o que o Marcelinho vai fazer de piada no programa? Acaba o programa. É verdade, acaba. Ô, Miltinho, eu tô achando que o Marcelinho tá muito feliz por não ter uma pessoa que marcou o casamento no início do ano e não casou. Eu tô achando ele muito feliz. O que você acha? Também tô achando, pastor. Eu acho que ele vai dormir no sofá. Vai dormir de orelha quente aí, porque tá com muita felicidade aí, ó. A maioria dos crentes oram para que a pandemia... Porque veio a pandemia e teve que adiar o casamento. Ô, Miltinho, a maioria dos crentes ora para que a pandemia acaba, né? O Marcelinho ao contrário. Quero mais que vocês lotem as praias, fiquem bastante aglomerados aí. Marcelinho, Deus abençoe, viu? Vai morrer de pandemia, vai morrer enforcado. Vai. Mas é isso, pastor. Você não respondeu aí quais são os planos futuros, além da zoeira, né?
Tem alguma coisa em mente aí para Combabicre? Miltinho, nós temos que... sim, a gente tem um projeto aí, né? Até a Eliana quer nos ajudar nessa questão de treinamento de liderança, que é muito bom. Ela desenvolveu aí uma palestra, né? Sobre treinamento de liderança de jovem, tá? E nós vamos estar reunindo aí a diretoria para ver se a gente consegue fazer ainda esse ano, né? Esse treinamento. Bota exclusivo aí, ó. Que nem a diretoria estava sabendo direito. Não, mas eu coloquei lá no grupo, né? Para que a gente ia passar o culto aí drive-in, né? Para a gente conversar sobre isso. Mas... ele é o grupo, pastor. Eu só descobri que eu ia apresentar o programa do drive-in lá no dia. Você não estava na reunião, né? Entendeu? E depois, aí, pro ano que vem, a gente tem que sentar e conversar aí para ver como fica, se vai... Até em janeiro a gente vai ter que... a situação vai ficar assim, né, Vitinho? Inclusive, eu tenho que falar na igreja que até em janeiro a gente vai descobrir quem vai ficar firme e quem não vai, entendeu? Porque Entendi. Agora o povo tem alguns que estão com medo, que não estão indo aos cultos, né, e tal. Então, isso vai até o final do ano, né? Entendeu? Legal. Mas é isso, pastor. Então, como a gente prometeu, né? A gente tem uma notícia bombástica, bota exclusiva aí na tela. Vai. Eu tenho uma revelação surpreendente a fazer, que vai abalar o meio batista bíblico. Glória! Posso falar, Marcelinho? Ixi, cadê o Marcelinho? Liga o microfone, Marcelinho. Desculpa, eu não essas coisas de tecnologia. Tá entrando muita gente aqui na live, eu tô achando que a live vai cair. YouTube vai derrubar o YouTube. Revelação bombástica agora, hein? Fala, Marcelinho. Para tudo. Em primeira mão aqui no programa do Tom, eu revelo que estou solteiro ainda, pastor. Vou terminar a temporada solteiro. Poxa, meu Deus. Mas espero achei que a você me convidou temporada já esteja namorando, pastor. Mas estou solteiro ainda, estou na pista, mas não por muito tempo, pastor. Eu creio. Como que é? O que o pastor Gabriel Espíndola, né? Gabriel Espíndola. O que ele falou para você? Ele te deu alguns conselhos, Miltinho. Ele te deu alguns conselhos, né? Eu assisti o programa, ele te deu alguns conselhos, não deu? Sim, pastor. Pergunta para a menina assim: você acredita no amor de Deus? Acredito. Então, pelo amor de Deus, fica comigo. E como que é aquela outra? Eis-me aqui? Como que é que ele falou? Eu não lembro qual que era agora. Eu não sou Isaías, né? Mas eis-me aqui. Aí, ó, vai ter umas cantadas boas que o pastor tem um izinho aqui que vai te levar para esse episódio muito especial com o pastor Gabriel Espíndola, que deu muitos conselhos. Então, se você está encalhado aí, precisando de conselho, precisando daquela cantada gospel, vai no izinho. Verdade. Isso, Mas tem algumas cantadas gospels aí que o pastor Alexandre me mandou, mas eu vou deixar para a segunda temporada, tá? O Hermes está aí com vocês? Não tá. Hoje, como a gente está em casa, está em home office, tá. a gente deu uma folga pro Hermes hoje. O Hermes é da época também, viu? O Hermes, eu esqueci de falar dele, viu? O Hermes é bem citado aqui pela época dos dinossauros, aí a galera do... Da Arca de Noé, o Hermes. Mas aí, pastor, eu gostaria de agradecer. Do Garcia. E a como que chama a que escreve aí o programa aí mesmo? Ariela? A Ariela tá aqui, tá quietinha aqui, Ariela. Mas tá ouvindo o programa. Ariela, isso. A mãe dela é Estela, né? Isso, a mãe dela é Estela. A Estela também é da época, a Estela já é antiga também, viu? Lá, se você ver no chat, ela tá colocando lá, eu tô. Então, a Ariela e o Lucas não estão aparecendo, né?
Mas o Lucas é o diretor do programa, a Ariela edita, né, traz o roteiro para a gente, o Lucas edita, então eles estão aí acompanhando a nossa live. Pastor, queria agradecer então pela oportunidade, né, de mais uma vez te entrevistar. A segunda vez virtual, pastor, queria estar muito aí, né, com você lá nos estúdios, né, mas por alguns imprevistos aí da questão da reforma dos estúdios, né, a gente passou por alguns probleminhas, né, mas esperamos estar em breve reunidos aí, e espero que numa próxima temporada aí eu possa te entrevistar pessoalmente, né, vai ser bem legal. Obrigado mais uma vez. Oi? É a último programa hoje? Um episódio com entrevistados convidados. No próximo episódio, que vai ser o encerramento mesmo da temporada, a gente vai ter aí algumas participações especialíssimas que vão aí ser uma grande bênção e a gente vai poder compartilhar um pouquinho para vocês. A gente vai manter em segredo por enquanto, mas tenho certeza que vocês vão curtir muito esse último episódio da nossa temporada. E temos aí a expectativa de ter uma nova temporada, novos programas. Fiquem ligados aí. E quem ainda não se inscreveu, né, no canal, se inscreve aí que vocês vão saber das novidades em breve, né? Também lá no Instagram, a gente vai deixar aqui o Instagram da Unijovem, né, do TBBC Garcia, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho da programação. Pastor? Sim? Ô, Miltinho, eu que agradeço, viu? Agradeço pelo convite, que Deus abençoe. Obrigado pela paciência, sua equipe toda, viu? Que Deus abençoe. Foram aí programas abençoados mesmo. Assisti alguns, né? A Tati assisti, pastor Gabriel, pastor Marcelo. Eu esqueci de falar, pastor Marcelo tem uma participação. O sonho do pastor Marcelo é que eu fosse trabalhar com ele. Ele tem sonho até hoje, viu? É verdade, viu, pastor? Eu lembro da história aí. Você deu balão na gente, né? Por 2 vezes deu balão nele. Mas é um sonho dele, viu? Então, parabéns, viu, Miltinho? Toda a equipe, Lucas Azevedo, Ariela, pastor Alexandre, o Ernest, Marcelinho, viu, Marcelinho? Deus abençoe, viu? Eu gosto muito desse Marcelinho, viu? Muito obrigado. Que é meu agente aí, o meu empresário aí no mundo dos negócios batistas bíblicos. Deus abençoe, Miltinho. O Marcelinho no mercado. Ô, Miltinho, e aquele trabalho, Miltinho? Para encerrar. Que trabalho, pastor? Não estou sabendo de trabalho nenhum. Você só me dá trabalho, pastor. Do Instituto? Tirei 10, pastor. Isso que importa. Isso da próxima vez você capricha, viu? Vai trabalhar escrita lá. Vamos tirar meu certificado do Instituto, pastor. Deus abençoe, Miltinho. Parabéns. Deus abençoe sua vida, família, seu ministério. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse foi o pastor Almir, o nosso último convidado entrevistado da primeira temporada do programa do Tom. Pastor, grande abraço aí, fica com Deus. Até mais, hein? Beleza, Miltinho. Um abraço. Tchau. E vamos agora para a nossa mensagem da noite. Qual tem sido a sua desculpa para assumir uma liderança? Deus já deixou claro a necessidade de levantar novos líderes para a sua obra. Não seja igual Moisés, que deu várias desculpas, mas quando Deus usou a vida dele, fez coisas grandiosas. Que seja assim na sua vida também. Tenha um coração disposto a servir, um coração disposto a liderar. Deus capacita. Fica a dica. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, né? Temos aí mais um episódio para a temporada. Agradecemos vocês mais uma vez e fiquem ligados. Marcelinho, é com você. É isso!
Nós agradecemos demais ao pastor Almir por sua participação neste último programa com o entrevistado desta temporada. E este bloco teve um oferecimento de chá Mate Leão, para nós que tivemos que matar um leão por dia para fazer a realização deste programa. E assim, nós encerramos a primeira temporada do programa do Tom. Agradecemos demais pela sua participação, pela sua interação no chat, por você ter ficado conosco durante toda essa temporada. Ainda temos surpresas para este ano de 2020, tudo depende se vão renovar o meu contrato ou não. E esperamos voltar para uma segunda temporada para aí sim cumprirmos com o objetivo deste programa que você sabe qual é. Se você não acompanhou os episódios anteriores, tem um izinho aqui agora que vai te levar para uma playlist com todos os episódios dessa temporada. Então você já sabe, curte, compartilha com mãe, pai, cachorro, papagaio, periquito, com toda a família, e nós te esperamos aqui para mais programas especiais. E tchau!